Boa noite a todos. Vamos iniciando mais uma reunião pública. Friozinho tá bem gostoso, né? E agradecer a presença de todos. Sabemos o quanto é difícil, né? Com esse tempo a gente sair das nossas casas. Mas é uma alegria muito grande poder estar reunidos, principalmente em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo aqui o nosso amigo José Hélito, lá de Araruama, lá do Allan Kardec, né? Allan Kardec de Araruama. E deixa eu dar uma viradinha. E o tema da palestra de hoje é o servidor, não é isso? Ali, agora que apareceu para mim. O grande servidor. Quem será, hein, dona Dilma? Quem será o grande servidor? Daqui a pouquinho nós vamos descobrir. Vamos chamar Rogéria e Ercílio. Rogéria vai fazer a leitura da mensagem para a gente e Ercílio vai estar fazendo a prece inicial. Boa noite a todos. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel. Vivamos calmamente. Que procureis viver sossegados. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o frio da dificuldade por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. A palavra decorre da quitação de nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é indispensável saibamos viver dentro da serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno, criado por eles mesmos. Não queiras assim estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia em favor de nós mesmos. Boa noite, irmãos, irmãs, aos encarnados e desencarnados. Vamos refletir sobre esta mensagem que acabamos de ouvir e com alegria em nossos corações, agradecermos a Deus pela oportunidade que temos de aqui estar, nesta grande seara de luz, para regaçarmos as mangas e trabalharmos em prol da nossa doutrina espírita, da nossa humanidade, rogando a Deus, nosso Pai, por todos. Em decorrência do atual momento que estamos vivendo, no contexto
do nosso planeta requer o nosso amor, o nosso carinho, a nossa reflexão e, sobretudo, serenidade. Agradecemos, portanto, ao Cristo, aos mentores espirituais desta casa, pela oportunidade que temos de aqui estarmos, refletindo e, sobretudo, com o estudo que nos traz hoje o nosso irmão Wellington. Que possamos, Senhor, sermos individualmente o grande servidor, como o trabalhador de última hora nessa grande seara. Que assim seja. Passar uns recadinhos. No domingo agora vai ter o Hereu lá em Saquarema. E a livraria Gerson Simões Monteiro vai estar presente. Se alguém tiver interesse em adquirir algum livro sem frete, com preço bom, pode estar procurando Hercílio, que acabou de fazer a prece, que Hercílio se comprometeu a fazer essa gentileza. Mas aí cada pessoa que, se quiser, tem até sexta-feira para fazer as encomendas. Tá, eu estou com o link, tá tudo direitinho. Só procurar a gente, que a gente passa, aí a pessoa faz a encomenda do livro e o Hercílio traz para a gente. No domingo também tem o aniversário do Grupo Espírita lá de Guaba Grande, que é o Chico Xavier. Se alguém quiser ir lá prestigiar o aniversário da casa, procura a gente. Vai ser uma palestra muito boa, hein? Não podemos perder. E no domingo também, domingo está recheado de eventos. Aqui no teatro da cidade vai ter uma peça espírita. Então, quem quiser adquirir ingresso, no Cantinho Chico Xavier está fazendo a venda dos ingressos. Qualquer dúvida, só me procurar depois da palestra que eu explico, que eu estou com tudo anotadinho aqui. Só para não perder tempo, eu dei só as chamadinhas e quem tiver interesse, a palestra lá em Iguaba vai ser com a Darcy Ribeiro. E depois, quem quiser maiores informações, só me procurar. Agora eu vou passar a palavra para o nosso amigo José Hélito. Seja bem-vindo novamente. Já é quase um trabalhador do nosso lar. Está sempre aqui com a gente. Obrigada. Que o Senhor Jesus possa Ele, nesta noite, nos envolver e nos guardar em sua paz. Uma noite fria e nos tira de casa. Jornal Nacional, novela, jogo de futebol, competição internacional, mundial de clubes. E nós viemos para a Casa Espírita. Há um movimento, há uma decisão por estar aqui. É uma escolha. Né? Embora a gente não traga nada de novo, o pensamento do Cristo, as ideias da doutrina espírita
nos falam ao coração a realidade do mundo e a nossa realidade. E buscamos entender para melhorar enquanto gente, enquanto pessoa. Os companheiros que nos precederam a esse instante de conversa abordam a questão do mundo. O mundo conflagrado em guerra. O mundo do século XXI, onde o homem chegou às estrelas através de aeronaves. O homem que construiu máquinas, aparelhos que descem à profundidade dos oceanos, detectando seres que vivem a quilômetros abaixo do nível do mar. Esse homem não conseguiu encontrar a si mesmo. Esse homem não conseguiu estabelecer a paz, que ainda hoje as bombas caem sobre as cabeças das criaturas. E ultimamente nós estamos vendo isso em Gaza, Israel, Irã. Milhões de pessoas mortas. E aquelas bombas são lançadas assim, como ali não tivesse ninguém. O indivíduo não se sensibiliza em lançar um projétil sobre um hospital. Então, nunca se teve tanta necessidade, mas tanta necessidade das lições de Jesus como no tempo em que nós vivemos. Gente, eu sou movido à água, não é? O universo, segundo a ciência, surgiu há 13 bilhões e 800 milhões de anos, através de um fenômeno que se intitulou de Big Bang, uma grande explosão. Átomos adensaram com uma força magnética gigantesca e a partir daí surgiu o universo. As estrelas e as galáxias surgem após o Big Bang há 200 milhões de anos. Segundo estimativa, a estatística dos investigadores do campo da ciência, se tem no universo de 100 bilhões a 2 trilhões de galáxias. É uma conta astronômica. E numa dessas galáxias nós moramos. E essa galáxia que nós moramos chama Via Láctea. A Via Láctea. E a Via Láctea possui, gente, nada mais, nada menos do que 6 bilhões de planetas. E achar que nós somos os únicos moradores do universo é muita pretensão, não é verdade? De forma que, diante desse gigantismo de números, a Terra surge há 4 bilhões e meio. Há 4 bilhões e meio de anos surge o planeta Terra. E quando o planeta Terra surgiu, Jesus de Nazaré já era um Cristo. O que é um Cristo? É um espírito puro.
O Cristo é um espírito puro, que atingiu o grau máximo da escala evolutiva. Jesus já era. Jesus já era um espírito divino há 4,5 bilhões de anos. Muito mais. Antes da Terra se deslocar, aquela porção de terra se deslocar da nebulosa solar e por resfriamento formar a Terra, Jesus já era um Cristo. Foi ele, com os engenheiros siderais e outros Cristos, com certeza, que trabalharam na construção, que trabalharam na organização do planeta. E hoje nós sabemos, através de informações mediúnicas seguras, que Jesus é o governador do nosso planeta. Então vejamos, essa figura, ela vem nos acompanhando de longa data, a tal ponto que o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele diz assim: rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos de nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos. Olha que coisa! Então é um grupo de espíritos perfeitos, um grupo de Cristos, espíritos perfeitos, divinos, cujas rédeas diretoras, sob o controle, regem todas as escolas da evolução, todos os planetas do nosso sistema. Como existem outros Cristos norteando, dirigindo civilizações em outros orbes, evidentemente. Vejamos, na Revista Espírita de 1868, há uma mensagem muito interessante em que fala dos Messias do Espiritismo. Eu acho que o título podia ser outro, porque são os Messias, os Cristos para a humanidade, não só para o Espiritismo, evidentemente. Então ali o Espírito Lacordaire traz uma informação muito interessante e muito curiosa. Será que Jesus volta? Eu perguntaria aos senhores, será que a gente ouve isso? Jesus vai voltar? Não ouvimos isso? Hein, José? Não ouvimos? Um dia uma moça me falou assim, mas esse negócio de Jesus voltar, isso é balela. Eu não sei. Mas a senhora quer saber de uma coisa? Eu disse para ela, na Revista Espírita, em 1868, a Revista Espírita, vai lá em Missão, os Messias do Espiritismo, uma mensagem de Lacordaire, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele coloca que quando houver uma atmosfera para organização do mundo novo, um mundo de regeneração, os Cristos virão. Olha que coisa. Não sei se é um, se é dois, se é Jesus, também não sei, porque Cristo, existem milhares deles, espíritos puros. Então,
virão Cristos, Messias, que aí ele define nessa mensagem Messias como Cristos, espíritos puros. Nesta mensagem ele dá essa significação. Então, junto a ele virão espíritos superiores que atuarão no campo da política, da economia. Vocês já imaginaram o nosso Congresso Nacional sendo dirigido por um espírito superior, só fazendo leis boas, maravilhosas? Isso não é uma utopia, isso não é uma fantasia, isso vai acontecer. Mas antes que isso venha acontecer, como está dito lá em um livro dos Espíritos, o mal chegará ao seu tope. Porque é a partir daí, quando o indivíduo percebe que o mal gera tanto sofrimento, gera tanta dor, é que começa um movimento de busca pela paz, pelo equilíbrio e pela harmonia. Por isso que ainda vemos essas situações. Mas Jesus era uma figura notável. Aquela mulher vivia perturbada. Tinha uma solidão profunda em sua alma. À noite, a sua casa, em Magdala, se abria para os constantes bacanais. Era um palácio, a grande casa. Ali não faltava o luxo, artistas, vindo de outras paragens. No entanto, ela vivia em solidão, perturbada. Segundo os apontamentos do Evangelho, 7 espíritos acicatavam, influenciavam a casa mental de Maria de Magdala no centro da sexualidade. Ela, vez por outra, encontrava-se mergulhada em depressão. Uma melancolia lhe tomava, de tal maneira, que ela passava horas a chorar, azucrinada, não queria falar com ninguém. Em certa noite, que a crise tinha passado, uma serviçal se aproxima. Uma servidora se aproxima para o diálogo, para a conversa e diz assim: senhora, eu conheço alguém que possa te ajudar. Um profeta nazareno que vem pelas estradas da Judéia, da Galileia, fazendo com que coxos passem a andar, paralíticos se movimentem, cegos passam a enxergar, pessoas perturbadas, em desalinho mental, recobrem o seu equilíbrio e a sua harmonia. Ah, minha filha, os profetas são muito puros. Como que ele vai aceitar conversar e atender uma mulher como eu? Senhora, ele disse que veio para os enfermos, que ele veio para os doentes, porque os sãos não precisam de médicos. E ela insiste no diálogo, ela insiste na conversa, e Maria de Magdala aceita. Conta-se que à noite uma barca singela cruza as águas do Genezaré em direção a Cafarnaum. Porque Jesus se encontrava em Cafarnaum. O diálogo foi rápido. Imagine os senhores e as senhoras, ali estava o Cristo de Deus, o Espírito puro com aquela mulher. Venha conversar, venha dialogar.
É um negócio assim extraordinário, porque, embora a gente saiba que Maria desejava a mudança já, porque quando ela aceita ir conversar com o Cristo, há um movimento nela de querer alterar atitudes. Mas foi algo muito forte. A presença de Jesus, acredito, mexia com estruturas cerebrais, com neurônios, com sinapses, que ativava determinadas vontades profundas do ser, que o indivíduo se superasse. E ela volta a Magdala. No dia seguinte, vende quase tudo que tem. Fica com alguma coisa para se manter. E, a partir daí, a cidade vai ver Maria de Magdala cuidando de crianças, de idosos, de doentes, de enfermos. Aí a zombaria invade as ruas. Ela não vai aguentar assim. Dentro de alguns dias, retornará à sua vida comum, à sua vida de bacanais, de luxúria, etc. No entanto, Maria se manteve firme. Certo dia houve um balido, um som de sino a tocar no pescoço de criaturas. Eram os rancenianos que se aproximavam. Pergunta ela para onde que se dirige a Jerusalém. Ela aponta a estrada, o caminho, e decide ir com eles para o Vale dos Imundos. Lá, ela cuida daquelas feridas purulentas, a lepra, o mal de Hansen, hoje curável. E fala, e noticia, e informa, e instrui aquelas pessoas nas lições de Jesus, do reino dos céus, que começa dentro de cada um, vencendo as suas mazelas, vencendo as suas imperfeições, para que possa adquirir no pós-mortem um lugar de paz e de felicidade. E aí, de repente, algumas manchas roxas se apresentam no seu corpo e ela vem a desencarnar na fúria da doença. Mas Jesus traz para todos nós um código espiritual. Um código de orientação para o que é felicidade. Parece que a gente não se conscientizou disso. A doutrina espírita repete isto, fala sobre isto. Amar o vosso próximo como a si mesmo. Vejamos o seguinte. Eu trouxe esses livros todos para ler para vocês hoje à noite. Não sei se consigo. Diz Emmanuel, a linguagem do Cristo sempre se afigurou a muito aprendiz indecifrável e estranha. Olha o que Jesus fala para nós. Fazer o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Veja que desafio, amar o próximo como a si mesmo. Como é que é amar o próximo? Como? A gente acha que vem à casa espírita, só por vir aqui, já ganhamos um passaporte, não é não, José? As pessoas já acham isso, que vão para as regiões felizes do mundo espiritual. Quando chega na casa espírita, o companheiro é assim. Isso não é aqui não, gente, isso é lá em Araruama. Oh, como vai? Fica com Deus, Deus vai com você. Aquela voz diáfana, aquela voz quase pura. A pessoa olha assim e diz assim, meu
Deus do céu, casar com um homem desse deve ser uma maravilha. Olha só como ele fala, olha só como ele anda. Mas a questão está aqui entre nós. A gente se contém, a gente está sob o suporte do mundo espiritual. Importante lá fora, como é que a gente trata a nossa família? Como nós tratamos a esposa, o esposo? Ah, meu Deus do céu, na próxima reencarnação eu não caso com isso mais. Isso é lá em Araruama, isso não é aqui em São Pedro da Aldeia, não. Então, queridos, vejam que ele diz: fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Nós só vamos conquistar um estado de paz se a gente praticar o bem. A noite hoje é fria. Nas ruas de São Pedro da Aldeia, certamente tem os moradores de rua, cujo leito é uma calçada fria. Muito obrigado. E quantas pessoas muitas vezes saem nas noites para ali levar um cobertor, mas não casualmente, com frequência semanal. Para ali leva uma refeição, um remédio, busca atender aquelas criaturas nas possibilidades. Um médico, ele foi apresentado nas redes sociais, reserva um dia na semana para atender os moradores de rua. Mas nós podemos fazer um grupo de pessoas, se entendemos a proposta de Jesus, o grande servidor, amar o próximo como a si mesmo, se botar no lugar do outro, que ali se encontra cheio de problemas, muitas vezes atolado em vícios, sem alguém que possa estender a mão. É muito fácil falar, gente. É muito fácil. Eu falo, vocês falam. O importante é realizar. É isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. Um homem e uma mulher, um casal. Durante 20 anos, plantaram 1 milhão de mudas de árvores e reflorestaram uma floresta destruída. Um professor vai a uma praça pública e convida as crianças carentes para que elas venham a se instruir no componente curricular, na matéria que ele tem conhecimento. Olha que amor ao próximo. Emmanuel tem uma frase no Caminho, Verdade e Vida, extremamente importante. No seu prefácio, ele diz assim: o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Olha que coisa interessante. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho, ao mesmo tempo. Olha só. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas e esquecê-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Nós estamos aqui, né, enaltecendo ele, louvando ele no templo. E muitas vezes esquecemos nas ruas. A atitude, a ação. Se você é um funcionário da limpeza urbana, faça aquele trabalho
com dedicação. Se você é um professor, você é um instrumento da divindade para ilustrar, para construir o conhecimento na cabeça dos jovens, a fim de que no futuro eles possam fazer as suas escolhas, mas fazer corretamente, adequadamente. O cientista que tem uma inteligência profunda, que Deus deu a ele uma inteligência, muitas vezes é usada de maneira abominável, construindo um armamento bélico. E Jesus proclama às criaturas ao amor ao semelhante. O Papa Francisco, um homem notável, conclamou a sociedade humana a preservar o meio ambiente, a fim de que a vida possa ainda ser preservada. Nós vemos aí o que aconteceu, o que está acontecendo com o clima, pela poluição, pela destruição do meio ambiente. E nós sofremos essas ações nefastas, produto do predador, do maior predador, desculpa, que se tem nesse planeta. Somos nós, os seres humanos. Aí, Emmanuel continua. Nós achamos estranho as colocações de Jesus, porque ele faz assim: emprestar sem exigir retribuição, desculpar incessantemente. Quantas vezes eu perdoo o meu irmão, Senhor? 70 vezes 7. Aí as pessoas pensavam que era uma questão estatística, numérica: 70 vezes 7, 490. Alguém que te ofende, alguém que te calunia. Você chega muitas vezes a um setor público, a um órgão público, buscando um atendimento específico. E a pessoa diz assim: uma vez eu fui numa delegacia, há muitos anos, e o funcionário disse assim: eu ganho muito pouco, está sabendo? Daqui a pouco eu vou te atender. Ora, se ele ganha pouco, se ele soubesse que eu era professor, então, aí ele ia ter pena de mim, ia ter piedade de mim, não é? Então, as pessoas, muitas vezes, elas precisam reconhecer que a função que ali se está é para que ele tenha um desempenho em favor da coletividade, independente do seu salário. Não é? Muitas vezes a pessoa te responde meio atravessado, azeda, te ofende, você perdoa, você tem como administrar aquela situação. Então aqui Emmanuel faz essa referência, desculpar incessantemente. Eu sei que é difícil. Uma pessoa que te prejudica, uma pessoa que te caluniou, uma pessoa que fez comentários infelizes sobre você, inverdades. Mas é um exercício. Porque à medida que você perdoa, você se liberta interiormente. Você retira de si os nódulos energéticos negativos que vão se constituir em nódulos energéticos materiais se você deixar no seu coração, transformado em doenças. A medicina hoje explica que a maior parte dos cânceres
surge por mágoas e ressentimentos. Amar os próprios adversários. Evidentemente que ninguém ama o adversário da noite para o dia. Mas os benfeitores colocam a necessidade da gente ir esvaziando o coração. Alguém te prejudicou? Ah, tá. Ele foi embora porque arrumou uma outra loura, uma loura de olho azul, ele foi embora. Deixa ele. Ah, mas eu estou com a mágoa. Minha filha, vai ali no cabeleireiro, dá um jeito no cabelo, vai numa loja, põe uma roupa nova, compra uma roupa nova, fica bonita, e depois, quando você passar perto dele, dá uma esnobada caridosa, para ele ver o que ele perdeu. Né, Josi? Para ele ver o que ele perdeu. Né? Para ele ver o que ele perdeu. Né? Então, ah, meu Deus do céu, eu vou me acabar porque ele foi... Que isso, pô? Nada disso. Ele já está com outra. Você siga a vida. Siga a sua vida dignamente. E perdoe. No primeiro momento você não vai conseguir perdoar espontaneamente, mas você ore no primeiro instante, pedindo que desfaça as mágoas do seu coração, para num segundo momento, não sabemos quando, você já olhar com certa atenção de um irmão, para num terceiro estágio, você amar profundamente, né? Como um verdadeiro irmão, deixando que cada qual siga a sua vida. São escolhas. E por falar em escolhas, vivemos uma hora muito grave. No movimento espírita, então, não se fala. Deixa eu só beber um pouquinho de água, gente. Pessoas que agora questionam as obras de Chico Xavier. Já ouviram isso? Pessoas que dizem, será que existe colônia espiritual? Será que existe aqueles edifícios? Será que existe animais? Nossa, as obras mediúnicas por médiuns idôneos de vários momentos do nosso século e dos séculos passados já apresentaram esta veracidade. Chico Xavier com o Nosso Lar, Dona Ivone Pereira com Memória dos Suicidas, relatando hospitais, cidades, escolas, universidades, rios, floresta, flores, animais domésticos, como está lá em Nosso Lar. E as pessoas questionam. Muitos de nossos companheiros espíritas caem nesta rede. Caem nesta rede das sombras. E muitas vezes até se afastam do movimento espírita. Continuando aqui, a colocação de Emmanuel, ajudar os caluniadores e os maus. Já imaginou, minha irmã, alguém caluniar você e você ajudar? Ajudar com uma boa vibração, ajudar com um bom pensamento, perdoar, né, Jô? Perdoar. Essa é a informação, é a instrução pedagógica do grande servidor de Jesus para a nossa felicidade. Vejamos que o que é justiça? O que seria justiça? Então, na questão 875 de O Livro dos Espíritos,
vai dizer assim: como se pode definir justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Olha que coisa fabulosa. Hã? Respeitar os direitos dos demais. O indivíduo te acusou venalmente. Você ora. Você pede a Deus por ele, porque aqui a sugestão é, a orientação educativa é tentar ajudar os maus. Porque ajudando os maus você amontoa, diz o Evangelho, uma gama de brasa sobre a sua cabeça. Se ele vier te pedir ajuda, você o ajude. Essa é a proposta do Cristo, por isso que os conceitos do Mestre são, assim, para muitas criaturas absurdos. Mas é isso que transforma, é isso que altera o comportamento para melhor. Nós vamos encontrar nós vamos verificar que muitas vezes na nossa casa espírita nós deixamos de fazer coisas positivas para a coletividade que a gente está atendendo. Como, por exemplo, um trabalho de evangelização. Jesus fala, por ocasião os discípulos se aproximavam de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino de Deus? Aí Jesus coloca uma criança. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. A casa espírita se preparar para a evangelização infantil. Pais, por exemplo, que não trazem os seus filhos. Tem casas espíritas que não tem evangelização infantil, não tem mais mocidade. Incrível. Pais levam as crianças para os meninos, as meninas, para curso de inglês, para informática, né? Idiomas, vários idiomas. A criança não para em casa, leva para isso, leva para aquilo. Mas muitas vezes não traz os seus filhos para a evangelização infantil que funciona na casa espírita. Não é verdade? Não traz. Mas porque ele está muito cansado. Ele está muito cansado hoje. Hoje não pode, sábado está cansado. Mas leva para a escola, obriga a ir à escola. Mas quando se fala, mas para quê? Não, vai para a escola, porque ele tem que aprender, ele tem que construir conhecimento, para amanhã ter uma profissão, ganhar dinheiro. Sim, ter uma profissão, sobreviver. Mas e a questão fundamental da vida, a questão espiritual? Não é a religião com seus dogmas, nada, não. A religiosidade, aquilo que liga o ser a Deus, independente de ser espírita, ser umbandista, ser católico, protestante, não importa. Se aquilo toca no seu sentimento e você passa a viver a vida nessas instruções que estão há 2000 anos e o homem não aprende, trazer a casa espírita para que na escola de evangelização infantil ele vai lidar com os valores espirituais, saber que ele não é carne, que ele é um espírito, que o dia que desfazer o seu invólucro, a matéria, ele passa a viver, será feliz ou desgraçado no mundo espiritual de acordo com as suas atitudes de hoje. Mas muitas vezes, aulas, por exemplo, de reforço na casa espírita, para as comunidades carentes. Crianças que não têm os pais, são analfabetos, semi-analfabetos, ficam na escola com reprovações e reprovações.
A casa espírita muitas vezes fica fechada durante o dia, cria ali uma aula de reforço. Tem alguém aposentado que é professor e tal. Ah, meu Deus do céu, eu não aguento mais criança. Mas vai lá, em nome do amor. É o trabalho excelente que vai dar aula de reforço a essas crianças em determinadas disciplinas para que elas possam obter êxito na escola. Isso é amar o próximo. Isso é amar o próximo. Isso é espiritualidade, isso é Jesus. Isso é Jesus de Nazaré, fazendo morada em nossos corações. Hã? Deixa eu ver aqui uma coisa. O Espiritismo sanciona, pelo exemplo, a teoria, mostrando-nos a posição de grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na Terra, e bem pequenos, muitas vezes, os que na Terra eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu, e que não se perde nunca, as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhe constituía a grandeza terrena e que não leva para outra vida. A riqueza, os títulos, etc, etc, etc. Existe uma mensagem no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Uma Realeza Terrestre. Uma rainha de França, ela diz assim: quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Então ela falando isso desencarnada. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu não o compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestram na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Então você vê uma rainha de França, ela desencarna e se vê numa situação de dor, de sofrimento. Achava que ela seria recebida no mundo espiritual como uma verdadeira monarca, né? Com todas as homenagens, porque ela tinha sido uma rainha, muito pelo contrário. Ela viu muito, muito, muito à frente dela mesma seus serviçais, pessoas que ela considerava que não possuía o sangue nobre, que eram pessoas insignificantes para ela e estavam espiritualmente à sua frente. André Luiz, quando desencarna, ele passa 8 anos, mais ou menos 8 anos no umbral. Uma região de dor e de sofrimento na espiritualidade. Quando no corpo, ele atuou na clínica médica durante 15 anos. E desses 15 anos, ele deu 6.000 receituários gratuitos. Tratava as pessoas do receituário gratuito com zombaria, com sarcasmo, com indiferença. Mas dessas 6.000, 15 pessoas ficaram agradecidas. E oravam com frequência por ele. Foram essas 15 pessoas, com a oração de sua mãe, com a intercessão de outros benfeitores espirituais, que o retirou da região de dor e de sofrimento do mundo espiritual. Então,
É como Chico Xavier coloca: o bem que você faz é o seu advogado em toda parte. Então as lições de Jesus chegam para todos nós nesse momento, para que nós façamos uma opção pela felicidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Essa é a recomendação do Cristo, o grande servidor. Agradeço a todos a atenção, a acolhida na noite de hoje e desejo a todos muita paz. Tá. Então, depois de tantas reflexões, né, a gente só agradece. Agradecer a presença dos companheiros que estão na nossa casa pela primeira vez. Agradecer a presença de todos, encarnados, desencarnados. E não podemos esquecer de agradecer também aos companheiros que nos assistem, né? Pela internet, pelas redes sociais. Que essas vibrações que estão conosco nesse instante, que estão aqui dentro da nossa casa, possam também ser levadas aos lares desses irmãos. E vamos pedir ao nosso companheiro que faça a nossa prece de encerramento aqui. Em seguida, após a prece, nós vamos encaminhando para o passe. Quem não desejar receber o passe, depois da prece está liberado. Vamos orar. Senhor e Mestre Jesus, estamos te agradecendo, Senhor, pela oportunidade da reencarnação, de mergulharmos no corpo e termos o ensejo de nos esforçar para aprender. Senhor Jesus, traga até o nosso coração o otimismo, o encorajamento no bem, a expressão da fraternidade e do amor, a fim de que, Senhor, possamos manifestá-lo no cotidiano. Ampara os trabalhadores desta instituição, dos dois planos da vida, que se vejam vivificados na persistência, no trabalho, no bem, sem medir esforços para que o bem faça morada nos corações daqueles que precisam, Senhor, incluindo nós mesmos. Que tua paz, Senhor, nos envolva e nos guarde, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus.